E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, sua mãe tá bem, seu pai tá bem, tá todo mundo bem? Tá tudo top então, velho. Vamos embora pra próxima aula que agora a gente vai falar de gráfico, velho. Agora a gente vai botar em prática os exercícios que a gente não fez na aula de gráficos. Vamos fazer agora exercícios envolvendo o gráfico e trazendo algumas aplicações, tanto teóricas como contextualizadas, que a gente fala, né, que é estilo questão Enem. Para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, por favor. Deixa seu like aí, deixa um comentário. Pô, Léo, tô gostando muito da aula, tu é um cara muito gente boa. Ou, não, Léo, tu é um cara muito safado e eu tô odiando tua aula. Beleza? Deixa feedback, que de alguma maneira a gente começa a melhorar. Pô, Léo, eu queria que aparecesse tua cara enquanto tu estivesse fazendo as aulas. Porque tu é um cara muito bonito. Aí eu vou e boto minha cara, galera. Não tem problema. Relaxa. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Chega de palhaçada. Bora dali. Beleza? Vamos começar agora resolvendo uma questão literal que vai precisar que a gente tenha algum conhecimento prévio de gráfico. Beleza? A questão está aí na tela, é o seguinte. Determine m pertencente aos reais de modo que a equação x ao quadrado mais mx mais m ao quadrado menos m menos 12 igual a zero tenha uma raiz nula e outra positiva. Aí tu olha para essa questão e fala, beleza, pô, beleza. Sei nem pra onde vai, vamos para a próxima. Calma aí, não é assim não. A gente estudou, a gente não vai desistir não. Calma aí, pô. Como é que eu vou ter pelo menos uma noção de para onde eu vou com esse tipo de questão? Vamos lá. Para uma raiz ser nula, a curva, quando ela cortar o eixo x, ela tem que passar pelo zero. É o que, Léo? Tá falando o que, bicho? Assim, ó, pessoal, vê. Eu tenho um gráfico yx, beleza? Um gráfico. Para a raiz ser nula, lembra que raiz é o ponto ou são os pontos onde a curva corta o eixo x, beleza? Então, ó, como isso aqui tem um A positivo, já dá para ver ali que o A é 1, então o A é maior que zero, eu sei que a curva vai ser com cavidade para cima, então vai ser algo mais ou menos assim, ó. Eu quero que ela passe pelo zero, e o outro ponto tem que ser positivo, então um ponto tem que ser aqui, ó, no zero, x1 tem que ser o zero, e o outro x2 tem que ser alguma coisa positiva, que é o que ele quer, beleza? Então, ó, tá vendo que ao mesmo tempo que ele corta o eixo x, ele está cortando o eixo y. Lembra que eu falei que o ponto onde a curva corta o eixo y é o nosso C? Então isso aqui também é o nosso C, e ele é igual a zero. Se você olhar para a nossa equação, isso aqui tudo, ó, esse pedaço todinho aqui é o nosso C. Então quer dizer que esse pedaço todinho, ele tem que ser igual a zero. Então beleza, vamos igualar esse troço todinho é igual a zero. Então vai ficar ó, m ao quadrado menos m menos 12 igual a zero. Oxi, velho, isso é uma equação do segundo grau dentro de outra equação de segundo grau, velho. Pera aí, bicho, tá trolando, velho. Não, não tô trolando. Realmente a gente vai ter que resolver essa equação. Então vamos lá, ó. Delta é b ao quadrado, então, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então, ó, delta vai dar 1 menos com menos aqui, ó, esse menos daqui com esse menos daqui, dá mais. Então, vai ficar mais 48. Então, delta dá 49. Opa, graças a Deus, velho, tem raiz de 49. Então, a gente sabe que tá indo pelo caminho certo. Pode ser questões que a raiz não seja exata, beleza? Tô dizendo que... Não tô induzindo vocês a dizer que, pô, achei raiz de 45, tá errado. Não tá. Mas, assim, normalmente as questões que eu tô trazendo aqui para vocês têm uma resolução mais dinâmica, para não atrapalhar a vida de vocês. Então, ó, o x que a gente quer aqui, desse m, na verdade não é um x, né? É o m, porque a equação está em m. Então, ó, o m vai ser menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de 49, que eu sei que é 7, sobre 2a. 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos lá. Aqui a gente tem duas raízes, que é m1, que vai ser 1, que esse menos com menos dá mais, então vai ser 1. Aí eu vou usar o mais aqui, mais 7 sobre 2. Então, M1 vai ser 8 sobre 2, que dá 4. Já M2 vai ser 1 menos 7 sobre 2. Isso é a mesma coisa que menos 6 sobre 2, ou seja, é menos 3.
Puta vida, velho, eu tenho dois M's. Como é que eu sei que qual M é certo? Aí a gente tem que atender aquela outra questão. A gente tem que escolher o M que faz com que essa equação tenha uma raiz positiva. E provavelmente só um desses M's vai atender, beleza? Então vamos lá, ó. Eu sei que qualquer M que eu colocar aqui, o C vai ser zero. O que interessa é esse M aqui, ó, que eu vou marcar aqui, ó, botar a seta. Vai ser esse M aqui. Então vamos fazer as duas equações. Dá para fazer a primeira aqui nesse cantinho, ó. F1 de x, quer usar M1. Vai ficar, ó, x ao quadrado mais 4x. Para eu tirar a raiz dessa equação, eu posso fazer delta. Posso fazer Bhaskara? Posso, mas eu posso fazer a maneira mais inteligente e mais rápida, que é fatorando. Então vai ficar x mais 4 igual a zero. Como assim, Léo, fatorando? É simplesmente fatorar essa equação de segundo grau e ficar essa multiplicação. Ó. A multiplicação de dois números que dá zero. Só a multiplicação entre dois números que dá zero só significa que um deles tem que ser zero, beleza? Então, ó, ou x é igual a zero, ou x mais 4 é igual a zero. Ou seja, passar para cá, x é igual a menos 4. Então, ó, eu tenho a raiz x1, que é zero, e x2, que é menos 4. Isso me atende? Não, não me atende, porque eu quero que a outra raiz seja positiva. Então, eu tenho que testar esse. Eu já sei que é essa função 2. Só vou botar aqui para a gente ter mais noção. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 3x, porque o outro m deu menos 3, beleza? Então, de novo, ó, eu fatoro ela. Vai ficar, ó, x menos 3 igual a zero. E aí, resolvo. Ó, ou x é zero, ou x menos 3 é igual a zero. Então, x igual a 3. Então, o nosso m, que é o m correto, é m igual a menos 3. Então, esse é o m que faz com que eu tenha uma raiz igual a zero, que é essa aqui, e tenha outra raiz positiva. Essa é a x1 e essa é a x2. Beleza, pessoal? Entenderam a questão? Realmente, assim, se você não sabe o caminho, ou nem pelo menos para onde vai, ou nem tem uma noção gráfica, realmente fica uma questão muito, assim, aparentemente difícil quando você lê pela primeira vez. Mas é uma questão relativamente fácil, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos fazer uma com um gráfico que tem vértice. Eita porra, não é coronavírus não, viu? Vamos fazer a questão seguinte, que vai ser a questão 2. Então vamos lá. Ó. A questão 2, vamos para a próxima página que foi mais fácil. Vamos para a questão 2. A questão 2 está aí na tela. O gráfico seguinte representa a função quadrática dada por y igual a menos 3x ao quadrado mais bx mais c. Quais são os valores de b e de c? Beleza, presta atenção nesse gráfico. Nesse gráfico, ele me dá o par ordenado do pico do gráfico. Ou seja, ele está me dando o quê? Ele está me dando o vértice. Então, ele já está me dizendo ali que o YV é 50, YV é 50, e está me dizendo que o XV é igual a 5. Então, ele já está dando informações muito importantes. Se você lembra, a fórmula do XV é igual a menos B sobre 2A, e a fórmula do YV é igual a menos delta sobre 4A. E a nossa função foi dada como menos 3x ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos calcular o xv? Xv vai ser o seguinte, ó. Xv eu sei que é 5, que é igual ao quê? Menos b. Menos b sobre 2 vezes a, que é menos 3. Então, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Passa esse menos 6 multiplicando 5, então fica ó, 5 vezes menos 6, que é igual a menos b. Ou seja, b é igual a 30, beleza? Porque vai ficar menos 30 igual a menos b, aí eu multiplico por menos 1, beleza? Para quem está no canal aí, já sabe que eu gosto de fazer detalhadamente, mas vamos prosseguir com um pouquinho mais de rapidez, beleza? Sabendo o b, eu já consigo achar o YV, beleza? Porque, ó, eu posso fazer duas formas. Ou eu simplesmente uso essa função aqui, ó, uso essa função f de x, boto no lugar de x 5 e boto no lugar de b 30 e acho. Essa é a maneira mais fácil de achar YV. Ou eu boto aqui, ó, nessa equação aqui, ó, do delta.
do menos delta sobre 4A. Vamos fazer de jeito mais fácil? Vamos fazer assim, ó. YV é igual a menos 3 vezes x. Quem é x? É 5, então. 5 ao quadrado, mais b, que é 30, vezes x, que é 5, mais c. Só que YV, ele já disse que é 50. Então, no lugar de YV, eu vou botar 50. Então, ó, primeiro resolva a potência. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes menos 3, menos 75. Mais 150. Mais C. Beleza? Então, ó, 75 negativo com 150 positivo dá 75. Então, vai ficar, ó, 50, 75 mais C. Passa 75 para o outro lado, fica 50 menos 75 igual a C. Então, C é igual a menos 25. Beleza? Então, a gente achou C, a gente achou B. Então, eu vou deixar aqui no cantinho, a função vai ficar como? Vai ficar f, eita, pô, f, deixa eu botar aqui. F de x é igual a menos 3x ao quadrado, mais 30x, que é o b, menos 25. Essa é como ficaria a função. Beleza? Eu acho que não ficou bagunçado não, né? Deu para entender direitinho. Então, vamos para a próxima questão. Vamos fazer agora um gráfico contextualizado. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer uma questão com gráfico que tem um pouquinho de a ver com o Enem. Então, a questão está aí na tela. Estima-se que para um exportador o valor V de X em milhares de reais do quilograma de certo minério seja dado pela lei V de X. Então, vamos lá. Essa é a nossa questão 3, né? Então, questão 3. V de X é igual a 0,6x ao quadrado menos 2,4x mais 6. Sendo x o número de anos contados a partir de 2010. Ou seja, x entre 0 e 10. Beleza? Ou seja, o x pode começar x igual a 0, que é 2010, e x for igual a 10, vai ser 2020. Tranquilo? Ou seja, de 2010 a 2020 é a nossa análise. Aí ele pergunta: entre que anos o valor do quilograma desse produto diminui? É a letra A. Letra B, qual é o valor mínimo atingido pelo quilograma do produto e em que ano o preço do quilograma do produto será máximo e qual será esse valor? Então, vamos lá. Vamos analisar da seguinte forma. Se eu estou analisando isso e eu quero saber em intervalo em que o produto diminuiu, pô, velho, eu já penso em fazer o quê? Em fazer Bhaskara, para pelo menos achar as raízes dessa parábola. Porque, vê, eu sei que o A é positivo. Então, eu sei que a parábola, ela tem um esboço mais ou menos assim, ó. Beleza? Então, vai ter um período aqui, ó, até aqui assim, ó, que vai ser um período de queda, beleza? E depois é que ele vai começar a subir. Até aqui, assim, ele vai começar a cair. Vamos dizer que até a metade aqui, ó, ele cai. E aqui ele começa a subir o preço. Então, tem um intervalo aqui que me determina onde é esse limite. Onde é que esse negócio começa a cair e onde começa a subir. Que é exatamente esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse aqui que a gente já aprendeu? É o vértice. Beleza? Nossa, ficou bem um em cima do outro aí, mas deu para entender, né? Esse ponto aqui é o vértice. Então, se eu calcular esse vértice aqui, eu consigo entender como funciona melhor. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos calcular esse vértice aí. O XV vai ser menos B, ou seja, menos 2,4 sobre 2A, ou seja, 1,2. 2 vezes 0,6, beleza? Então, isso aqui vai dar exatamente 2. Então, ó, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um gráfico, deixa eu botar maior agora dessa vez, para poder ficar mais legível, né? Eu tenho aqui um gráfico, e o que está acontecendo é o seguinte, até x igual a 2, que é esse ponto aqui, ó, eu tenho um decréscimo. Tá vendo que o gráfico está caindo? Ele está caindo, isso aqui é como se tivesse um valor negativo de vendas. Quando ele passa para esse lado aqui, começa a subir. Então, a letra A pergunta, entre que anos o valor desse quilograma do produto diminui? Tá vendo que aqui é x igual a 0? Ó, aqui é x igual a 0. E aqui é x igual a 2. Então, o intervalo é entre x igual a 0 e x igual a 2.
Eu sei que x igual a 0 é 2010. X igual a 2 é 2 anos depois de 2010. Então, é entre 2010 e 2012 que eu tenho um decréscimo. Viu que é uma questão muito sutil, que o cara podia estar tentando calcular Bhaskara aí, fazendo um monte de coisa, mas assim, só a gente tendo um prévio conhecimento em análise gráfica, a gente já conseguiu resolver a letra A, beleza? Então essa foi a letra A. Vamos para a letra B. Qual é o valor mínimo atingido pelo quilograma do produto? Ou seja, ele quer saber qual é o V de x, substituindo x igual a 2, beleza? Então vamos lá, ó. V de x vai ser o seguinte, vai ser 0,6 vezes 2 ao quadrado, menos 2,4 vezes 2, isso aqui está parecendo 9, espera aí, 2,4 vezes 2, mais 6. Isso é a mesma coisa aqui, 2,4 menos 4,8 mais 6. Isso aqui dá 3,6. Olhe, 3,6 no início da questão ele fala em milhares de reais. Então isso aqui, se a gente colocar em milhares de reais ou em reais, é a mesma coisa que 3.600 reais. Porque milhares de reais a gente tem que multiplicar por 1.000. Tranquilo? Por exemplo, vai que na questão do Enem lá tem letra A, 3,6. Letra B, 3.600. Aí tu achou 3,6 e vai onde? Pá! Mete lá, letra A, 3,6 e pá! Questão errada. Aí tu se lasca. Beleza? Então preste atenção no enunciado. E na letra C, a gente vai fazer o quê? Em que ano o preço do quilograma do produto será máximo? Vê, se a gente viu que o gráfico ele tende a fazer isso, ó, ele tem um ponto de mínimo e depois ele só tende a crescer, então o máximo vai ser no x igual a 10, o máximo do intervalo. Tranquilo? Então o preço do quilograma do produto será máximo em 2020, beleza? 2020. E que valor vai ser esse? Só substituir na equação de novo, de v de x. Então vai ficar 0,6 vezes 10 ao quadrado, menos 2,4 vezes 10, mais 6. V de x vai ser 60 menos 24 mais 6. Então, V de x vai ser 42. Ou seja, como é em milhares de reais, vai ser 42 mil reais. Essa seria a alternativa, vamos dizer assim, correta na questão. Beleza? Vamos para a nossa última questão, que é como eu desenho um gráfico. Então, vamos lá. Como é que eu desenho um gráfico, Léo? Eu quero saber como que danado eu consigo desenhar um gráfico sabendo só de uma função, só de uma equação. Essa é a nossa questão 4. Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. Y igual a x menos 3, x mais 2. Beleza. Que danada é isso? Isso é uma equação de segundo grau, só que ela está na forma fatorada. Então, eu tenho que fazer chuveirinho para poder botar na forma padrão. Então, vai ficar ó, x ao quadrado menos 3x mais 2x e menos 6. Beleza? Então, ó, vai ficar x ao quadrado menos x menos 6. Essa é a nossa função. Vê, quais são os pontos chaves de uma função para desenhar um gráfico de uma função? Eu preciso saber que isso aqui, a concavidade é para cima, ou seja, o A é positivo, então eu sei que a concavidade é para cima. E eu preciso calcular o delta para ver se tem duas raízes reais, uma raiz real igual, ou não tem raiz, enfim. E aí a gente consegue desenhar, mas os pontos principais são as raízes e o xv, yv do vértice, beleza? YV do vértice. São esses pontos principais. Ficou horripilante isso aqui. Então vamos botar de novo aqui. x1, vamos dizer assim, x2 e xv e yv. São esses pontos aqui que a gente precisa para poder desenhar o gráfico de uma função. Então vamos calcular o delta para ver primeiro, né, se tem raiz essa função. Então, ó, delta é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta deu 25. Então, ufa.
eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, realmente, eu posso ter x1 e x2 ali. Só que raízes são essas? Então, ó, x vai ser menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2a. Ou seja, a é 1, então eu vou deixar só 2. Então, ó, isso aqui vai ficar da seguinte forma. x1 vai ser 1 mais 5 sobre 2, ou seja, vai ser 3. E x2 vai ser 1 menos 5 sobre 2, ou seja, menos 4 sobre 2, menos 2. Então, a gente sabe que o x1 é 3 e o x2 é menos 2. Então, a gente já tem as raízes. Vamos calcular o xv e o yv, se possível, para poder a gente ter mais ou menos noção de onde é que vai estar o vértice dessa função. Então, vamos lá. O xv vai ser dado por menos b sobre 2a. Então, vai ser menos 1 sobre 2 vezes 1. Ou seja, o xv é 0,5. Enquanto que o yv vai ser menos delta, ou seja, menos 25 sobre 4a. 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui vai dar 6,25. Então, ó, se a gente fosse fazer um esboço disso aqui, ia ficar da seguinte forma. Aqui a gente tem o y e aqui a gente tem o x. A gente pode fazer um espaçamento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aqui. 1, 2, 3, tá bom? E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Beleza? Ó, eu sei que uma raiz, ela é 3, então ela tá aqui, ó. É esse ponto. A outra raiz, ela é 2. Eu sei que o xv, ele é menos... Ele é um meio, então ele tá aqui. E o yv tá mais ou menos por aqui. Então, a gente tem esse ponto aqui, que é o nosso vértice. Aqui é menos 2, aqui é 3, aqui é menos 6, e vamos dizer que esse pedacinho aqui, ó, é menos 6,25, beleza? Que é o nosso yv. E esse carinha aqui, ó, é o nosso 1 meio. Eita, vou botar 0,5. É 0,5. Tranquilo? E aí, a gente sabe que o C é 6, então, ó, eu vou ter uma curva mais ou menos assim, ó. Ela passa pelo 2, passa pelo 6, passa pelo vértice e vai subindo, ó. Vai subindo até tocar no 3. Então, esse aqui seria mais ou menos o esboço que a gente faria de um gráfico. Tranquilo? Novamente, a aula ficou longa pra cacete. Então, eu sei que passou rápido. Porra, já, Léo? Caralho, velho, já acabou a aula? Porra, mano, eu queria mais. É, velho, não vai ter mais agora. Vai ter na próxima. Mas eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu quero melhorar cada vez mais. Quero trazer mais conteúdo. Quero trazer até mais tecnologia. Tô pensando se tá bom essa execução, essa forma de fazer aula. Talvez eu traga algo melhor, mas isso a gente vê com o tempo. Deem feedback, feito eu falei na última aula. Se inscreva no canal, manda comentário, fala comigo aí, velho. Porra, Léo, eu tô gostando da tua aula, tá massa, mas eu queria que, sei lá, se tu fizesse assim, se tu fizesse assado, ficaria melhor. Manda bala, velho. Manda bala que isso aqui é pra vocês. Beleza? Um forte abraço aí a todos e tenham uma boa semana. Tranquilo? Abraço.